E, gente, é onde vem a interpretação de algumas pessoas que estão dizendo dos 8 papas. Primeiro, porque fala que são reis. Faz sentido? Faz. Porque desde 1929, com o Acordo de Latrão, o Vaticano se tornou um Estado, é o menor Estado do mundo. Mas é um país. Então, o Papa, que é o líder maior, de certa maneira, ele pode ser visto como rei. Tá certo? Agora, lá diz que 5 reinos já passaram. Um existe, né? E o próximo que vier vai durar pouco tempo. Agora, essas pessoas dizem que esses reis são os papas que vieram após a criação do Vaticano. No caso do Daniel Mastral, eu vi ele lá, inclusive aqui na live com você, ele disse que o primeiro não conta, porque ele, quando o Vaticano foi criado, ele já era papa. Entendi. Então ele tira. A partir daí ele começa a contar os papas, e o 7º seria o Francisco, e o 8º é o próximo que virá, que seria esse último papa, juntando lá com a profecia de São Malaquias. O 8º papa, o último papa. O último papa. Agora, veja, a questão é a perspectiva de quem profetizou. João, no 1º século depois de Cristo. Ele está falando de 5 reinos que já caíram. Ele não está mostrando para o futuro a criação do Vaticano e outros papas que virão. Ele está falando de 5 papas que caíram na época em que ele teve a visão e a profecia. Na minha opinião, quem são estes reinos que estão simbolizados aqui nos 8? Quem foram os 5 reinos que na época de João já tinham passado e que perseguiram Israel? Porque, não se esqueça, a mulher, ela representa um sistema, né, a Babilônia, que sempre foi o antagonista da verdadeira religião. No caso, no tempo de João, era o judaísmo e depois o cristianismo. Quem foram os 5 impérios que perseguiram como uma besta devoradora Israel? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persas e Grécia. 5 já passaram. Um existe. Quem é que existia no tempo? Exatamente. Não, tô aqui, tô ligado. Tô ligado aqui. O romano era o 6º. E o que virá? O 7º, na minha opinião, que deveria durar pouco, é o Hitler. Era o Hitler. Ele veio e durou pouco. Foram... É o período da guerra, 39 a 45. Teve uma hegemonia muito curta e tentou expandir, não conseguiu, foi. E quem é o 8º, na minha opinião, que vem e que será da onde vem o anticristo? China ou Estados Unidos? Eu penso que é a união da Europa, um acordo de paz entre a Europa e o Islã. Por que isso? Quando você vai para Daniel, capítulo 2... quando fala da visão também na estátua, né? Cabeça de ouro, depois prata, depois bronze, depois ferro, e depois ferro misturado com barro. Eu vejo esse último reino que vai se levantar contra o Messias. O reino não necessariamente precisa ser um país, pode ser uma junção que nem você está falando. É um império. É um império. É um império. Eu vejo que é uma... Lá na profecia de Daniel, capítulo 2, da estátua, aqui a gente não tem tempo para aprofundar muito isso, mas ali, quando fala dos dedos, dos pés e da canela, fala de ferro misturado com barro. Eu entendo, primeiro, a divisão desse Império Romano, que se tornou o Império Romano do Ocidente e do Oriente, capital Roma, capital Istambul, é a divisão, né, das pernas. Sim. Um lado é um lado mais democrático, representado pelo barro, e o outro lado é um lado mais impositivo, mais imperialista, que é representado pelos islâmicos. Então, na minha opinião, o 8º rei, ou 8º reino, ele nada mais é do que um acordo de paz que vai acontecer entre os globalistas da Europa e os líderes do Islã. Essa é a minha maneira de entender. Por quê? Porque eu não consigo ver que, do ponto de perspectiva de João, que ele diz que 5 já passaram, ele falar de 1929, o início de um novo tempo, com a criação do Vaticano, falando no passado, quando na verdade está quase 1900 anos depois. Então,
eu acho que tem que fazer um malabarismo teológico para você dizer que esses reis que ele está vendo são a partir de 1929, que é a criação do Estado do Vaticano. E ainda tem outras coisas, né? Porque se você contar os papas, 5 já passaram, 1 já existe. Ora, se ele existe, está vivo. Aí alguém vai dizer, não, mas é o João Paulo II, porque está sendo mantido o corpo dele. Mas ele nem é o 5º, ele nem é o 6º, na verdade, né? Então, eu acho assim que essa profecia que aponta para o 8º Papa como o sucessor de Francisco, para mim não faz sentido. Até porque o rei que vai provocar isso, na minha opinião, ele é um líder político, não é um líder religioso. Um líder espiritual que vai ajudar esse anticristo, esse sim pode ser um grande líder religioso, que é o falso profeta. Mas no texto aqui, parece que de fato, olha, 5 caíram. Dá para você ler aí os 5 primeiros, ô Daniel? Vamos fazer uma... Ó, aqui, ó. Papa Pio XII, Papa João XXIII, Papa Paulo VI, Papa João Paulo I e Papa João Paulo II. Esses são os 5 que passaram. O Papa Bento VI seria o 6º. 16, desculpe. Papa Bento XVI seria o 6º, né? Que já morreu também, então ele não pode existir. E o 7º seria o Papa Francisco. Na minha opinião, esta interpretação é uma interpretação completamente anacrônica. Entendi. Tirou o elemento temporal da época de João, porque João fala de passado em relação ao tempo dele. João fala de presente, que é os romanos, e João fala de futuro, que é o que virá depois. E eles colocam tudo como se fosse no futuro, mesmo ele usando o tempo no passado. Eu não sei o que o Daniel pensa disso. Daniel, fala pra gente também, e o pessoal no chat também falando que pode ter sido uma visão que ele se colocou num tempo e a partir daí viu pro passado, viu pro futuro, você entendeu? Não, mas ele tá falando de presente do tempo dele. Ele fala, 5 já caíram, 1 existe. Mas ele não poderia ter se colocado no futuro, ele ter uma visão, ele no futuro. Mas não é assim que se interpreta na Bíblia, porque se você faz isso, você permite qualquer coisa. Tá. Você pode falar qualquer coisa. Se você vai criar se houvesse o elemento temporal aqui, ele é muito claro. Você quer ver o livro de Apocalipse? Ele fala de 3 elementos. Ele fala das coisas que viste, das que são e as que virão depois disso. O livro de Apocalipse ele é dividido em 3 partes. O próprio Jesus fala para João isso. As coisas que viste é a visão dele do próprio Cristo ressuscitado. As que são é o período da igreja. São as 7 igrejas do Apocalipse. E as que virão depois dessas coisas é a grande tribulação. Então, é óbvio que ele está usando o tempo, o elemento temporal, do ponto de vista dele, no momento que ele estava escrevendo. Entendi. Então, aqui, se você falar, não, tudo tem a ver com o futuro, aí você vai criar quando que é o ponto que é passado, quando que é presente ao futuro. Você que escolhe. Aí a Bíblia se torna um livro sem pé nem cabeça. Daniel, contigo. Eu concordo com o pastor Lamartine, é muito difícil você apontar quem é quem ali no livro do Apocalipse, porque envolve o contexto ali sincrônico, né? O que estava acontecendo naquela época no Império Romano, aí o pessoal vai falar de Nero, vai falar de Calígula, e o que vem no futuro. Então, realmente é muito difícil. Mas agora, eu gostaria de ressaltar um detalhe no texto do livro do Apocalipse, que eu acho muito interessante, até como um alerta para a galera que está ouvindo. A grande pergunta é, quem destruiu a meretriz segundo Apocalipse 17:16? Você vai ver que quem destruiu a meretriz foram os 10 chifres, os 10 chifres e a besta. E o versículo diz o seguinte, os 10 chifres que viste na besta, estes odiarão a meretriz, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão com fogo. Aí a gente vai interpretando quem são esses 10 chifres e a besta, né? 10 chifres são 10 reis ou líderes, né? Que eram aliados da besta, mas que eram aliados à besta e que se voltaram contra a meretriz. A meretriz, como o querido Lamartine já falou, ela pode ser um símbolo da Babilônia ou um sistema religioso idólatra ou um sistema corrupto.
É nesse momento que surge uma pulguinha atrás da minha orelha, porque a gente tem o seguinte cenário. O anticristo e a besta vão se passar como bonzinhos, destruindo um sistema corrupto. E nesse momento eu falo, peraí, que sistema corrupto? A gente olha, tô propondo só uma reflexão. A gente olha os Estados Unidos lá, Departamento de Eficiência Governamental, chefiado até então pelo Elon Musk, parece que ele está meio afastado, ele falando, estamos lutando a favor da eficiência, contra corrupção, fraude e má gestão. Então essa ideia de que nós estamos lutando contra a nova ordem mundial, nós estamos lutando contra o pântano, nós estamos lutando contra o deep state, nós queremos acabar com esse sistema corrupto, pode ser um disfarce desse grupo dos 10 chifres junto com a besta num futuro que vão destruir esse sistema, mas que na verdade depois o mundo vai ver, peraí, achei que esse pessoal era do bem, mas não é. Não estou querendo dizer que é o Trump nem o Musk, estou querendo apenas provocar essa reflexão, que quem vai destruir o sistema corrupto é a besta e o anticristo. Então eles vão parecer criar uma ordem mundial nova, cristã, conservadora, boa, a favor da família, vão trazer paz, vão trazer emprego, vão trazer saúde, vão trazer tranquilidade, né? Ou talvez uma golden age, né? Uma era de ouro, mas que na verdade daqui a pouco a gente vai ver, pô, esses caras nos enganaram. Na verdade, eles destruíram o sistema corrupto só para conquistar a nossa confiança. Então fica esse alerta aí pra galera. Então, o que o Daniel falou, eu queria ressaltar um aspecto, que é o aspecto de que a Babilônia, ela foi de verdade um instrumento, vamos olhar para a Babilônia na época do Gênesis, do livro de Gênesis capítulo 11. Ela foi um sistema que Satanás usou para tirar o homem do foco e do propósito.